lembrando que população abrange os brasileiros que estão no Brasil, os brasileiros que estão no estrangeiro e os estrangeiros que estão aqui no Brasil. A nossa quarta indagação é a seguinte: o que acontece se um país descumprir um acordo internacional? Nós sabemos. Se um país descumpre um acordo internacional, obviamente nós vamos tentar negociar esse conflito. Se nós não conseguirmos negociar esse conflito, podemos chegar ao estado de guerra. Por isso, o direito internacional, assim como os direitos humanos, tem por objetivo a promoção da cultura de paz. Caso um país descumpra um acordo internacional, o seu parceiro iniciará consultas para conhecer em detalhes o motivo desse descumprimento. Por que está descumprindo? Caso esse país esteja passando por algumas dificuldades, mas deseja cumprir o acordo, ambos podem negociar uma estratégia que permita o seu cumprimento, o que pode incluir tanto estender o prazo ou modificar o acordo original que foi celebrado, criando um novo acordo, um novo tratado. Caso esse país deseje não fazer mais parte desse acordo, ele então notificará o seu parceiro da decisão, o seu parceiro ou parceiros, né? Que pode ser multilateral. Ele vai notificar e aí nós vamos ter o cancelamento ou a denunciação, que é uma das formas de exclusão, de extinção do tratado. Ele vai ser cancelado. Alguns acordos contêm algumas regras mais elaboradas, quando nós vamos resolver essas formas de descumprimento. E esse é o caso dos acordos entre os membros da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Se um país entender que foi prejudicado por outro, ele pode solicitar à Organização Mundial do Comércio que julgue o caso. Então, dependendo do que acontece, da situação, nós vamos ter os órgãos específicos para promover esse possível julgamento. A nossa quinta indagação é a seguinte: existe acordo internacional secreto? A resposta é óbvia. Se todos os acordos internacionais são pactuados entre os estados e entre as nações para promover o bem comum, a prática dos direitos humanos para nós, integrantes do povo, da população e cidadãos, nós não podemos ter tratados internacionais sigilosos. Todos os atos internacionais devem ser públicos. Por que eles devem ser públicos? Porque eles tratam dos interesses da coletividade. Nós estamos falando em direito internacional público. Então, existe acordo internacional secreto? Resposta: não. A Organização das Nações Unidas, a ONU, proíbe os acordos secretos. Desse modo, todos os países membros da ONU são obrigados a tornarem públicos os seus acordos internacionais, conforme previsão no artigo 102 da Carta da Organização das Nações Unidas. Então, de acordo com o artigo 102 da ONU, nós não podemos ter tratados internacionais em âmbito de sigilo. A nossa sexta indagação diz respeito ao seguinte: um acordo internacional entra em vigor no dia em que ele for assinado? Nós também já vimos isso. Alguns acordos, por tratar de assuntos mais simples e por não criar custos financeiros aos seus signatários, às suas partes, eles entram em vigor na data da sua assinatura, sem necessidade de confirmação posterior pelos países que o assinarem. Já outros acordos, por tratarem de assuntos mais complexos ou por criarem custos financeiros às partes signatárias, eles só vão entrar em vigor depois que esses signatários, que as suas partes, confirmarem o seu compromisso em cumpri-los, ratificando, assinando. No caso do Brasil, a ratificação só é feita, na grande maioria dos casos, se o acordo for aprovado pelo Congresso Nacional. Existem exceções que incluem, por exemplo, os contratos de empréstimo, que estes precisam de aprovação do Senado Federal. Então, os tratados internacionais, eles podem entrar em vigor no momento da sua assinatura? Pode. Essa é a regra. A regra é que após a ratificação, entrem em vigor. Mas quando se tratar de alguns assuntos específicos, ele pode ser pactuado sem que tenha
uma publicação posterior, e um exemplo disso é o FMI. A sétima questão é a seguinte: por que o Congresso precisa aprovar alguns acordos internacionais para que eles entrem em vigor? Porque o Congresso, o Congresso Nacional, que é composto por duas casas, ele precisa aprovar os tratados internacionais para que eles entrem em vigor. Os acordos internacionais que criam encargos ou compromissos gravosos ao nosso patrimônio nacional têm de ser aprovados pelo Congresso antes de entrarem em vigor, porque é isso que determina o artigo 49, inciso 1 da nossa Constituição Federal. O tratado internacional, quando pactuado entre dois, bilateral, ou mais estados, multilateral, ele tem que ser aprovado nas duas casas do Congresso, com aprovação de 3/5 e deve ser votado 2 vezes. Votado 2 vezes nas duas casas com aprovação de 3/5, ele entra em nosso ordenamento jurídico como um decreto-lei. Então vai ser decreto-lei número tal, e aí ele vai seguir aquela regra do dispositivo, do preâmbulo, que é a parte introdutória, o dispositivo, que é composto por artigos, incisos, alíneas e parágrafos. E isso está previsto no nosso artigo 49 da Constituição Federal. A nossa oitava indagação: depois que o Congresso aprova um acordo internacional, esse acordo passa a ter validade imediata? Também já vimos isso. Depois que o Congresso aprova um acordo internacional, ainda são necessárias algumas etapas para que o acordo possa entrar em vigor aqui no Brasil. O país informa o seu parceiro ou seus parceiros de que a aprovação ocorreu e assim confirma o seu compromisso em cumprimento ao acordo, ratificação. Os seus parceiros também confirmam esse compromisso, ainda caso não tenham o feito, que também é a ratificação. O presidente da República, ele assina o decreto que determina o cumprimento pelo Brasil deste acordo, e isso é o que nós vamos chamar de promulgação. Então, esse é o rito de procedimento da formação dos tratados internacionais e do seu ingresso em vigor dentro da nossa nação brasileira. A nossa questão de número 9 diz o seguinte: é possível que acordos internacionais aprovados pelo Congresso nunca entrem em vigor? Será que o Brasil pode pactuar um acordo bilateral ou multilateral e esses acordos nunca entrarem em vigor? Os acordos internacionais, eles são aprovados pelo Congresso Nacional. E esses acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional podem nunca entrar em vigor se as partes nunca confirmarem o compromisso a cumprir o acordo. Então, se as partes pactuaram, passou pelo Congresso, está aprovado, mas as partes não firmaram o início desse acordo, ele não vai entrar em vigor. Uma outra possibilidade é o presidente da República decidir não confirmar que o Brasil faz parte desse determinado acordo que foi pactuado em razão de mudanças no interesse nacional, no interesse do país junto à conjuntura internacional. Então, se o presidente da República participou de todo aquele procedimento de formação, negociação, discussão, ratificação, aprovação no Congresso, ratificação de novo, publicação, promulgação, e os nossos interesses mudarem, o presidente da República pode fazer com que esse acordo internacional nunca entre em vigor, e aí nós teremos as formas de extinção dos tratados internacionais que nós também já vimos. E por fim, a nossa última indagação, nosso último questionamento: como faço para saber se um acordo está em vigor? Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso pesquisando se o acordo internacional do Brasil está em vigor na página da divisão de atos internacionais do Itamaraty, junto à plataforma Concórdia, como nós já respondemos numa indagação anterior. Assim, vocês podem observar que lá no nosso ambiente virtual estão alguns conteúdos para lhes aprofundarem mais no que tange esse assunto, para que ao final nós possamos então estarmos finalizando essa temática, tratados internacionais. Um grande abraço a todos, bons estudos e até breve com a nossa próxima aula.